Olá! Estou gravando este vídeo na quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Quero, em primeiro lugar, antes de conversar com você, cumprimentá-lo, agradecer a sua atenção, a atenção que me dispensa, as suas curtidas. Estou contando com elas, estou contando firme e estou ficando aqui todo dia para me comunicar com você que me prestigia. Você que sabe que isso aqui é um instrumento da democracia de verdade, não da democracia de mentira, tá? Das ideologias, né? Das polarizações. Não, senhor, aqui democracia de verdade. Bom, como você sabe, essa noite eu fiquei bastante tempo diante do televisor, da TV Câmara, acompanhando a votação da PEC, né? Da impressão do voto impresso. Não muito, digamos que da desmoralização da justiça eleitoral e das urnas eletrônicas. Pois é. O bolsonarismo não conseguiu os 308 votos necessários para impor a sua narrativa de que as eleições são fraudadas. Eu até já estou concordando que as eleições são fraudadas, desde que eles reconheçam que a fraude foi a eleição, a vitória do Bolsonaro em cima de um discurso falso, e que não tanto por culpa dele, porque ele mentiu a campanha inteira, mas as instituições democráticas não foram capazes de resistir às suas investidas autoritárias, autogolpistas, por absoluta covardia, por ambição, por falta do que fazer, né? Tanto é verdade que eu fiquei até o fim lá da votação e vi o seguinte: a emenda, a partir de um projeto de emenda constitucional de Bia Kicis, deputada bolsonarista, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, teve mais votos do que não. Teve mais sim do que não, 9 votos a mais. Só que teve 90 votos a menos do que precisava para cumprir a obrigação constitucional de emendar a Constituição. Quando terminou a eleição, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista em que dizia que obteve do Bolsonaro a garantia de que ele iria aceitar o resultado. E já deixou claro que ali estava sendo enterrada essa ideia de uma criação de um novo tipo de voto, que é um voto baseado no voto o bico de pena da Primeira República, né? Que é o voto impresso para mostrar para chefe miliciano. Pois é, só que no dia seguinte, de manhã, ao se dirigir ao seu rebanho, né, lá na porta do Palácio da Alvorada, o Bolsonaro já voltou a investir contra o voto nas urnas eletrônicas, a insistir na necessidade do que ele chama de eleições limpas. E eu digo que eleições limpas são aquelas eleições que são contadas direito, mas também são eleições nas quais os candidatos prometem o que querem realmente cumprir no seu mandato. Não é o caso dele. E nós já tivemos uma experiência com ele, e isso talvez complique um pouco a reeleição dele. De qualquer maneira, já ficou claro, por exemplo, que ele não cumpriu um compromisso que o Arthur Lira, seu anspeçada lá na Câmara, né, seu lugar-tenente, né, disse que ele tinha prometido que cumpriria, e ele não cumpriu, né? Não sei se foi a primeira mentira, ele pode ter mentido para a Michelle, a mulher dele, se é que ele dorme com ela, né? Pois é, então a questão toda é a seguinte: ele disse que as pessoas que votaram contra o voto impresso, a impressão do voto, seja lá o que for, elas foram chantageadas. A chantagem que nós vimos ontem foi a cortina de fumaça. E eu chamei essa cortina de fumaça de tanquechata, né? Ou de ferro velho em desfile, né? Mas a verdade é que essa cortina de fumaça
nasceu da foto que eu vi logo cedo na primeira página do jornal onde eu trabalho, o Estadão, mostrando os fumaças saindo dos carros de combate que ele levou para a esplanada dos ministérios, né? Um sinal de que aquilo é uma sucata, é um ferro velho, completamente enferrujado, que não serve para nada. Me lembrou até a capa do livro Memórias de um Colunista Social, da Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, pernambucano, né? Que tem fotos dos carros comprados pelo Estácio Coimbra, que era o governador de Pernambuco e que regiria a Revolução de 30 e perderia a luta na rua porque os carros não eram adequados para aquilo. Aqueles carros não são adequados mais para nada. Aquilo ali são carros de combate dos anos 50, digamos que são sobras da Guerra da Coreia, dos americanos, mal comprados. Eu já falei ontem, vou repetir aqui bem rápido, a culpa não é só do Bolsonaro. As forças são desarmadas e não armadas por culpa de todos os governos, né? De todos os governos, inclusive os governos do regime militar. Agora, ele deu dinheiro para a defesa como nunca nenhum deu, inclusive da ditadura militar. Só que o dinheiro é gasto com pessoal. Vocês viram aqui, um dia desse eu falei daquela história da aposentadoria como marechal, que dá direito durante 100 anos às descendentes dos oficiais, quando passam a oficiais na escola superior, de aperfeiçoamento dos oficiais, que o Bolsonaro foi proibido de cursar pelo ministro do Exército de então, general Leônidas Pires Gonçalves, no governo José Sarney. Olha, a verdade é que os carros são antigos, são impraticáveis e que se, digamos, o Nicolás Maduro resolver invadir o Brasil não tem como se defender. O exército brasileiro é um exército de generais gordos, ociosos, preguiçosos e completamente ignorantes na arte da guerra, porque ficam fazendo politicagem, né? E ganham muito bem. A prova de que ganham como nunca ganharam é o fato de que 4 deles, o Mourão, que é o vice, o Augusto Heleno, o Walter Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos receberam dos cofres públicos R$100 mil no mês de junho, né? Olha, pois é uma boa grana, né? Então, a verdade é essa. Em relação à votação ainda, houve traição de parte a parte. Por exemplo, o PP, que é o partido do Ciro Ninguém, que é o ministro-chefe da Casa Civil, 50 de seus membros votaram contra o voto impresso, numa demonstração de que a pregação dentro do partido, feita pelo Arthur Lira e pelo próprio Ciro Ninguém, que depois mudou de opinião quando entrou no governo, funcionou. Em compensação, o PSDB, que se considera o dono da terceira via, entregou ali 14 votos a favor do voto impresso, da desmoralização da justiça eleitoral. Na certa, são tucanos que ainda acreditam que a Dilma teria perdido por Aécio Neves, que já foi provado que não é verdade. Aliás, Aécio Neves, ai que figura lamentável. Eu frequentava um restaurante chamado Four Seasons, em cima, no último andar do hotel São Paulo Otton, na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, com Tancredo, com Roberto Guzmão e com Mauro Guimarães. Os 3 já morreram e eu não tenho mais como pedir o testemunho disso. Mas uma vez eu perguntei ao Tancredo por que ele colocava o Aécio tão longe, numa mesa tão longínqua, para ele não ouvir nossa conversa. E aí eu falei, doutor Tancredo, ele é seu neto. Disse, não, ele é filho de Aécio. Ele não gostava do Aécio Cunha. E o Aécio, pelo visto, também não gostava do pai. Porque, primeiro, não é simpático como o pai era. E, segundo, o sobrenome dele, Aécio, é Cunha. O Neves é o sobrenome da mãe. E no Brasil, normalmente, ele não ia perder essa. Mas, de qualquer maneira, que vergonha! Que vergonha que é o Aécio Neves. Ele se absteve de votar. Não podia votar pior. Se ele tivesse votado a favor, completando o 15º voto do PSDB, teria sido muito mais digno, porque ele teria tido uma posição. Não, nem teve posição nenhuma. Se absteve. Será que ele só vai ter coragem de fazer alguma coisa depois que ele matar aquele primo que ele ameaçou de morte, que o delatasse como receptor de propinas lá na Lava Jato? Pois é, ontem foi uma terça-feira, né, a terça-feira 10 de agosto,
que antecipou uma espécie de sexta-feira, 13 de agosto, que vai ser depois de amanhã, na vida do Bolsonaro. A Eliane Cantanhede relatou, além dessa derrota, na Câmara, uma derrota no Senado, né? E mais uma derrota na votação do Senado, foi a votação da Lei do Estado Democrático de Direito, que substitui a Lei de Segurança Nacional, que o Bolsonaro tem usado contra seus críticos, empenhando ali a atividade de André Mendonça e de Anderson Torres, os dois ministros que eles substituiu o doutor Sérgio Moro, né? Mas ele teve, na verdade, 3 derrotas. Eu anotei ali ali no meu computador e eu vou contar para você, né? Claro, desculpem a minha memória. O fiasco do show de Ferrugem, do show de Lata Velha na Esplanada dos Ministérios, que pegou muito mal mesmo, né? Pois é, o general Otávio Rego Barros, que foi porta-voz do Bolsonaro, escreveu um artigo no jornal O Globo, um artigo duro, dizendo, né, a respeito da atuação do seu ex-chefe, basta de insensatos incorrigíveis. Está aí uma boa definição para o Bolsonaro que eu ainda não tinha usado, essa do general Rego Barros, meu amigo, torcedor do Esporte Clube do Recife e bom definidor dos seres humanos com os quais ele trabalhou, né? O outro amigo meu, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão, como o general Rego Barros, pernambucano, só que o general Rego Barros está morando hoje em Recife, depois que foi para a reserva, e o Joaquim mora no Rio de Janeiro. Ele é da Fundação Getúlio Vargas, da Academia Brasileira de Letras, lugares que ele frequenta no Rio. Pois é, e o Joaquim Falcão deu uma maravilhosa entrevista para o Globo, dizendo que o Bolsonaro humilha, estimula a ambição e humilha as pessoas e as instituições. Essa entrevista saiu na mesma página, saiu outra entrevista com o outro acadêmico, que é o historiador José Murilo. E o José Murilo fez uma brincadeira, né? Dizendo que esse negócio de desfile de tanque na rua é o que ele chamou de mau agouro. Resta saber, mau agouro para quem, não é verdade? Bom, vamos perguntar isso ao professor Modesto Carvalhosa. Olha, hoje eu estou com bronca do professor Modesto Carvalhosa, porque, olha, o professor Modesto Carvalhosa deu uma entrevista maravilhosa, magnífica, para o meu amigo Adalberto Piotto. Ainda bem que Adalberto Piotto é meu amigo, hein? O Adalberto Piotto tem um programa na TV CIE, ouviu o Modesto Carvalhosa a respeito do Supremo, e o Modesto Carvalhosa brilhou na entrevista, como sempre, mas dessa vez exagerou, né? Professor, deixa para brilhar assim numa entrevista para mim, né? Estou brincando, é claro. Parabéns, professor Modesto, parabéns, Adalberto Piotto. O Modesto falou o seguinte: o Supremo tem a obrigação, o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de decidir as questões, né, juridicamente, não politicamente. E o Supremo decide politicamente e não juridicamente. E quando ele fala politicamente, ele não fala na política ideológica, na esquerda, não. A politicagem vagabunda, criminosa do Brasil, pela qual o Supremo se deixa contagiar. E o Modesto Carvalhosa me lembrou que eu não podia esquecer hoje de falar na ação torpe da segunda turma, que por 3-1 extinguiu todas as ações da ação chamada Esquema, com S grandão, S,
na FEComércio, então liberando os escritórios de advocacia, que são donos das ações do Lula, do Bolsonaro, né? O doutor Cristiano Zanin, o doutor Frederico Wassef e, sobretudo, os filhotinhos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, né? Eduardo Martins, e por aí afora, né? Que vergonha, que vexame. O problema da vergonha e do vexame é que nessas ações estão incluídas ações a respeito de gastos atípicos de mulheres, de 2 ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Então, a segunda turma, cumprindo a sua missão libertadora no mau sentido, com votos de Carmen Lúcia, Gilmar e Lacácio Nunes Marques, a segunda turma decidiu com o voto perdido, o voto derrotado do Edson Fachin, fazer mais essa pilantragem, né, da alta cúpula da justiça, do Poder Judiciário no Brasil. Antes de terminar, eu quero dizer que assisti pedaço do depoimento de Jailton Batista, da empresa Vita, pelo amor de Deus, Vita demais, Vita Medic. Vida, que vida! Os caras gastaram uma fortuna fazendo propaganda de um vermífugo, aquele Anitta, né? Dizendo que ele curava a Covid-19 e com isso eles tiveram aumentos de 1000% do seu faturamento, vendendo 12.000 vezes mais esse vermífugo, né? E depois foi provado que o vermífugo não apenas era ineficaz, não tinha eficácia nenhuma, como também levou muita gente à morte. E o relator Renan Calheiros e o vice-presidente Randolfo Rodrigues sugeriram às advocacias de ofício dos estados, principalmente do estado do Amazonas, que foi a maior vítima de mortes da Covid provocada por essa propaganda de charlatão do Bolsonaro e do senhor José Soares Filho, que é o dono dessa empresa, que de Vita não tem nada, é da morte, né? Essa empresa faturou muito dinheiro e sabe lá com quem dividiu esse dinheiro, mas a CPI vai saber. Levaram lá um borra-botas, um executivo que não mandava nada, em vez de levar o dono, que disse que não sabia de nada, mas o dono, o rapaz, o funcionário terminou entregando o que o Brasil inteiro precisava saber. Os altos lucros daquela entrega de remédios ineficazes e que levam até a morte pelo Jair Bolsonaro, o grande charlatão, o homem da cobra das feiras livres, o garoto, aliás, o velho propaganda desses remédios assassinos. E o grande assassino que hoje já pode talhar no seu revólver 364.000 mortes por Covid-19. E diante disso tudo, eu vou encerrando por aqui, direto ao assunto. Inter, só a verdade salvará as nossas vidas, inclusive desses picaretas das empresas chamadas Vita.